Estados Unidos, todos os dias motoristas cruzam pontes envelhecidas, mal conservadas e às vezes a ponto de desmoronar. Por que algumas pontes desabam? E o que pode ser feito para que isso não aconteça no futuro? Desastres. Pontes. É fácil acreditar que as pontes das grandes rodovias são seguras. A maioria dos motoristas confia nas estruturas que atravessam rios e desfiladeiros. Mas 25% das pontes norte-americanas são consideradas instáveis pela Administração Federal de Rodovias. São pontes sujeitas a uma catástrofe. A Interestadual 40, ou I-40, é uma das rodovias mais movimentadas do país, ligando a Carolina do Norte à Califórnia. Em Oklahoma, nas proximidades da cidadezinha de Webbers Falls, 20 mil veículos passam diariamente pela ponte da rodovia. No feriado do Memorial Day de 2002, carros de passageiros e caminhões como o de Jim Billio cruzavam a ponte da I-40. Sou caminhoneiro há mais de 40 anos. E fui multado apenas uma vez em mais de 6 milhões de quilômetros percorridos. Rodney Tidwell, que vinha do Mississippi, havia atravessado aquela ponte centenas de vezes. Eu precisava passar pela I-40 para chegar a Reno. Foi a primeira vez que usei cinto de segurança. Alguma coisa me fez colocar o cinto de segurança pela primeira vez. Também naquela manhã, Gold e Max Alley passavam pela I-40 a caminho de um encontro religioso nos arredores de Arcoma. Nós viajamos muito. Cada semana vamos a uma igreja diferente. Somos pastores e trabalhamos para o Senhor. Estávamos com nossos afazeres, sem incomodar ninguém e sem ninguém nos incomodando. Ao mesmo tempo, um rebocador pilotado por um capitão com 40 anos de experiência estava empurrando duas barcaças na direção norte do rio Arkansas. O barco aproximava-se lentamente da ponte. Às 7h45 da manhã, aconteceu o desastre. As barcaças atingiram um pilar da ponte. A I-40 estremeceu e desmoronou. ...150 metros de ponte desabaram com o impacto. Não houve qualquer alerta para os motoristas que estavam na I-40. Eu estava de olho num carro na faixa esquerda. E quando seus faróis traseiros se apagaram, então eu disse a Gold, não sabia que aqui tinha um morro antes de entrarmos na ponte. Um carro me ultrapassou quando eu estava chegando na ponte. E como a pista sobe e depois desce, entende? Você não consegue ver o outro lado. E aquele carro, é claro, caiu e desapareceu. Mas eu não achei nada demais. Não dava para perceber que a ponte não estava mais lá, não dava mesmo. Mas de repente estávamos no ar. E vimos que havia alguma coisa errada. Como uma ponte feita de toneladas de aço e cimento pode simplesmente desmoronar? As pontes são vitais para o sistema de transportes de uma nação. Mas nos Estados Unidos, elas se deterioram mais rápido do que podem ser consertadas e suportam cargas mais pesadas do que deveriam. Nos últimos 15 anos, mais de 500 pontes desabaram. Em todo o país, cientistas e especialistas se preocupam com o quadro atual. Tradicionalmente, mesmo no sistema interestadual, as pontes têm problemas graves em termos de segurança. Se você examinar uma rodovia construída no final da década de 70 ou na década de 80, verá um design uniforme de alta qualidade. Mas no caso das pontes, o padrão de construção é mais baixo.
O custo de construção e manutenção das pontes é maior que o das rodovias. Segundo alguns especialistas, a segurança de uma ponte nem sempre é uma prioridade. A Sociedade Americana de Engenharia Civil faz um relatório anual sobre a nossa infraestrutura, a infraestrutura crítica dos Estados Unidos. E nossas pontes geralmente recebem nota D ou menor. Infelizmente, o desmoronamento de pontes não é novidade. A ponte de Tacoma Narrows, quando foi inaugurada em 1940, era a terceira maior ponte suspensa do mundo. Mas já naquela época, com as oscilações causadas pelo impacto do vento, os habitantes locais a apelidaram de galopante. Apenas 4 meses depois da inauguração, ela desabou sob ventos de quase 70 km por hora. Quase 50 anos depois, a ponte Schoharie Creek, em Nova York, desabou. Anos de erosão de seus pilares causaram a tragédia que custou a vida de 10 pessoas. Mesmo pontes mais famosas correm perigo. Quando a Bay Bridge, ligando São Francisco a Oakland, foi inaugurada em 1936, era a maior e mais cara do mundo. Ela ainda é a ponte mais movimentada dos Estados Unidos, com um movimento de mais de 270 mil veículos por dia. Mas certo dia, quando ninguém esperava, o trânsito parou. Danos graves na Bay Bridge. No dia 17 de outubro de 1989, a Bay Bridge e sua via expressa foram postas à prova. E falharam. Quando o terremoto de Loma Prieta atingiu o norte da Califórnia, toda São Francisco sentiu seu impacto. Mas ele deixou literalmente sem saída quem estava na Bay Bridge e na via expressa Cypress. Para quem já viu a detonação de uma bomba pesada nas fotos da Segunda Guerra Mundial, era o que parecia lá na frente, que uma explosão havia desintegrado a via expressa e seus pedaços voaram pelos ares. Na Bay Bridge havia postes telefônicos para emergências. Eles balançavam, chegando quase até o nível do chão e subiam novamente numa velocidade tal que não dava para identificar. Eram umas coisas balançando. Eu não achei que fosse um terremoto. Eu já havia passado por terremotos leves, mas nada desse tipo. Eu não achei que fosse um terremoto. Eu pensei que estivéssemos sendo atacados. Ou, será que o mundo vai acabar desse jeito, meu Deus? 2 pontes estavam desabando. Seria possível sobreviver a uma prova tão terrível? Era um final de tarde de uma terça-feira em 1989. Os Oakland A's e os São Francisco Giants estavam se aquecendo para o terceiro jogo do campeonato. O trânsito na região da Bahia estava tranquilo. Ollie Jean Harvey estava na pista superior da via expressa Cypress, logo depois da ponte a caminho da aula. Os Giants e os A's estavam jogando pelo campeonato em São Francisco e, como não havia trânsito, o caminho todo para a escola estava bem tranquilo. Carmen Smith estava a caminho de casa pelo mesmo elevado. Eu ia diariamente para o trabalho em Berkeley e nem sempre saía às 5 em ponto. Eu saía um pouco mais tarde para evitar a hora do rush. Só que naquele dia, exatamente naquele dia, eu acabei saindo um pouco mais cedo. Se não fosse isso, teria perdido o show. Ai, meu Deus, um terremoto! Espera! Você está sentindo? Às 5:04 da tarde, um terremoto de magnitude 7.1 atingiu a região. São Francisco mergulhou no caos. Prédios destruídos, falta de energia e incêndios gigantescos. Marina de São Francisco. Este aqui está em chamas e um prédio do outro lado desabou. Mas nada seria pior que a situação nas pontes elevadas da Cypress. Havia trechos da via expressa despencando. Os carros à minha frente estavam caindo e sumindo. Percebi que dentro de segundos seria a minha vez. Não há muito o que fazer. Você espera e reza para que aquilo acabe o mais rápido possível.
Janice Stein e um colega de trabalho passavam pela Bay Bridge a caminho de São Francisco quando o terremoto de Loma Prieta aconteceu. Estávamos conversando e, de repente, o Bruce disse: "O que está acontecendo com o meu carro? Será que o pneu furou?" E eu falei: "Não, não é o pneu. É um terremoto." Pouco depois, não mais que alguns segundos, ouvimos uma espécie de explosão. E muita poeira. A sensação foi a de que o carro abaixou meio metro, como se os pneus houvessem esvaziado, e depois houve uma queda rápida, como numa montanha-russa. A parte dianteira do carro foi parar na pista de baixo, enquanto que a parte traseira ainda estava na pista de cima, presa nas ferragens que ficam embaixo da ponte. Nós vimos a água imediatamente. Eu acho que nós dois pensamos que cairíamos no mar. E o Bruce disse: "Janice, nós vamos morrer." E eu respondi: "Não vamos não, aguente firme." Uma parte da pista superior da ponte, pesando 250 toneladas, havia desabado, levando junto o carro em que Janice estava. Ele ficou pendurado embaixo da ponte, preso numa viga a 30 metros das águas da Baía de Oakland. Mas os motoristas que estavam na estrutura de 2 andares da Cypress estavam numa posição ainda pior. Eu ainda estava na Via Expressa avançando, mas a pista estava oscilando e na última vez em que ela oscilou, a Via Expressa é feita de... É feita de blocos de concreto e justo aquele bloco de concreto onde eu estava se soltou e caiu. A Via Expressa desabou. Eu caí e quando terminou, tudo ficou muito quieto e eu tive certeza que minhas costas estavam quebradas. Eu ouvia gritos e pedidos de ajuda das pessoas e só enxergava poeira. E começaram os incêndios, fumaça, sirenes e pessoas gritando. Parecia que estávamos no inferno. Na Via Expressa Cypress, a pista de concreto superior desabou sobre a inferior, esmagando dezenas de veículos. Socorro! As equipes de resgate e os voluntários escalaram a estrutura precária para ajudar os feridos. Tem um pé de cabra bem ali. Alguma coisa para arrancar a porta! Alguma coisa para abrir a porta! Tá legal! A polícia vai arrancar a porta! Vem cá, Oli! Preciso de você aqui! Foi terrível. Terrível. Várias pessoas lá embaixo ficaram presas e nós tentamos retirar a maioria das vítimas, mas foi impossível socorrer muitas delas. Eu sabia que precisava sair do carro. Eu fui até a beirada. Havia alguns homens lá em cima que gritavam: "Venha, venha, pule, vamos." Eu olhei para baixo, era muito alto e então eu disse que não, eu não conseguiria, eu não vou pular. E eles disseram: "Você tem que pular." Enquanto Olidin e Carman estavam sendo resgatados, o carro de Janice ainda estava pendurado sobre as águas. Eu só enxergava a água à minha frente. Nada além de água. Foi quando vi o Bruce sair pela janela do motorista e subir no capô do carro. Ele estava acima da pista inferior e balançava os braços no alto, dizendo: "Me dê suas mãos." E eu subi no capô do carro, levantei os braços e ele conseguiu pegar minha mão esquerda e começou a me puxar. Então apareceu um jovem que pegou minha mão direita. Eu não sei qual era a espessura do pavimento, talvez 1 metro, mas eles bateram com o meu corpo e me puxaram. Janice foi salva, mas o desmoronamento da ponte chocou toda a comunidade. Em 1989, o Loma Prieta colocou São Francisco e o estado da Califórnia em alerta. Na época, os especialistas reconheceram que uma estrutura projetada na década de 40, de 50, não satisfazia as necessidades de 1985, que ela não preenchia os padrões de segurança. O estado da Califórnia deve ter, talvez, 25 mil estruturas de transporte. Nenhuma delas satisfaz os padrões atuais.
O engenheiro Steve Whipple fez parte da equipe que analisou o desabamento da Bay Bridge. Foi aqui que a Bay Bridge desmoronou em 1989 durante o terremoto de Loma Prieta. Estamos sobre a plataforma elétrica que ajudou a impedir que as pistas caíssem dentro d'água. Foi por causa dessa plataforma elétrica que o carro de Janice não caiu nas águas da baía. Durante o terremoto, quase toda a ponte ficou se mexendo lateralmente, de leste para oeste. Quando isso aconteceu, os suportes e suas ligações com a pilastra onde estamos falhou quando os parafusos se quebraram. Com isso, houve a separação da ponte, uma parte para o leste e a outra para o oeste. O terremoto provocou um ciclo e fez com que a ponte balançasse de um lado para o outro. Isso abriu um buraco grande o suficiente para que as vigas mestras caíssem dos suportes onde estavam. Após o incidente, a Califórnia iniciou um processo longo e trabalhoso para tornar a Bay Bridge apta a atender os padrões modernos anti-terremoto. Foi determinado que o vão leste, onde o carro de Janice caiu, teria de ser totalmente reconstruído. Em 2002, a Califórnia iniciou a construção de uma nova ponte ao lado da antiga Bay Bridge, que continua em operação. O elemento mais inovador da obra é a torre. Ela será a primeira torre de ponte do mundo projetada para absorver a energia de um terremoto e quebrar-se propositalmente em locais fáceis de serem consertados. Na realidade, ela não é uma torre. São 4 torres de aço ligadas horizontalmente por uniões de cisalhamento que serão sacrificadas, ou seja, são os elementos que sofrerão os danos de um terremoto, absorvendo sua energia e impedindo que as pernas verticais da torre sofram qualquer estrago. Mas em 1989, havia pouco para absorver a força do terremoto, tanto na Bay Bridge quanto na Cypress. Quando a pista superior da Via Expressa desabou, as pessoas só puderam contar com a sorte. Na pista inferior, algumas pessoas sobreviveram porque o concreto caiu enviesado, deixando um vão de 1 metro. Mas os demais foram esmagados pelo peso da rodovia, que transformou os carros em placas com 4 centímetros de espessura. Na inspeção para verificar as condições da estrutura, era evidente que o concreto era fraco. E o modo de falha, os pontos de cisalhamento. E por que isso aconteceu, deu o que pensar. Era evidente que a ponte iria desmoronar com tanto movimento e carga. As equipes de resgate trabalharam dia e noite para encontrar sobreviventes presos no emaranhado de metal e concreto. 41 corpos já haviam sido retirados dos escombros e as chances de encontrar alguma pessoa viva eram mínimas. 4 dias após o terremoto, um último sobrevivente foi encontrado preso dentro do carro esmagado. Por favor, gente. Randy, me dê uma ajuda aqui. Afastem. Vamos, puxe. Algum comentário? Foi fantástico. Viu? Olha só. Absolutamente fantástico. Que incrível. Foi o maior resgate de que já participei. Fantástico. Foi mesmo incrível. Esse último sobrevivente morreu 28 dias após o resgate. Após o terremoto, eu ouvi várias histórias sobre um homem que havia passado vários dias preso e que havia sido resgatado com vida, e depois, num jornal de domingo, eu vi que ele havia morrido algumas semanas depois e fiquei arrasada. Eu não conhecia aquele homem. Mas só de pensar que ele havia conseguido sobreviver todos aqueles dias sozinho, sem ter contato com ninguém, e imaginar toda a esperança que sua família deve ter sentido para perdê-lo depois de tudo aquilo. Foi muito triste. Foi muito difícil. 12 anos após o terremoto, os motoristas de Webbers Falls, em Oklahoma, enfrentaram um desastre semelhante, mas desta vez causado pelo homem. Passamos por ali centenas e centenas de vezes.
A velha ponte sempre estava lá. Mas naquela manhã, ela não estava lá. Tinha sumido. A ponte desapareceu, junto com a vida de mais de uma dezena de motoristas pegos de surpresa. Webbers Falls é uma cidadezinha tranquila com 700 habitantes que mal aparece no mapa de Oklahoma, mas que fica próxima a uma grande rodovia, a I-40, utilizada por muitos caminhoneiros. Rodney Tidwell e James Billio transportavam suas cargas pela I-40 no feriado do Memorial Day de 2002. Eu estava indo para Reno com um carregamento de mangueiras. Foi a primeira vez que usei cinto de segurança. Normalmente, você coloca o cinto quando pesa o caminhão ou passa por bloqueios rodoviários. Mas você coloca o cinto e logo depois você tira. Quando eu voltei para a estrada, alguma coisa me fez colocar o cinto de segurança. Era domingo de manhã. Às 13h15 da madrugada, eu cheguei ao estacionamento de um pequeno café nos arredores de North Little Rock, pouco após a fronteira de Oklahoma. Decidi tomar o café da manhã ali. Normalmente eu costumo ir até Okima ou em algum lugar mais para frente, mas naquela manhã eu parei antes. Fiquei 45 minutos ali e segui para Waterford, em Oklahoma. No rio Arkansas, perto de Webbers Falls, um torneio de pesca estava começando. Kirk Washburn e Alton Wilhoy logo deram sorte. Nós descemos o rio, creio que cerca de 8 quilômetros. Encontramos uma entrada e ficamos pescando em meio à vegetação aquática. E quando nós saímos desse local onde estávamos pescando, nós acabamos ficando bem de frente para a barcaça. Ali perto, o rebocador de Robert Love estava empurrando duas barcaças vazias pelo rio Arkansas em direção a Webbers Falls. Estávamos bem à sua frente, ele entrou no canal e não havia nada errado naquele momento. Naquela manhã de domingo, Max e Goldie Alley, pastores evangélicos, partiram na sua picape para um encontro religioso na cidade vizinha de Arcoma. Nós pegamos a estrada e era uma manhã de domingo comum e o céu estava apenas um pouco nublado. Nós pegamos a I-40 e estávamos dirigindo normalmente, mas a vida da gente pode mudar num piscar de olhos. E foi o que aconteceu conosco. Às 7h45 da manhã, segundos após Max e Goldie entrarem na ponte, o rebocador desviou-se da rota e bateu na pilastra número 3 da I-40. Nós ouvimos o barulho da batida e eu achei que fosse um acidente na pista da ponte. Nós dois nos viramos para olhar e vimos claramente a ponta oeste da ponte. A impressão foi de que ela se inclinou em nossa direção e depois desabou de uma só vez, aquele pedaço de ponte. Eu me lembro que eu vi um caminhão na parte que estava caindo, desabando. Nós fomos até lá imediatamente. Goldie e Max não faziam ideia de que a ponte havia caído. Eu estava de olho num carro na faixa esquerda e quando seus faróis traseiros se apagaram. Então, eu disse a Goldie, não sabia que aqui tinha um morro antes de entrarmos na ponte. E cerca de 1 segundo ou 1 segundo e meio depois disso, estávamos no ar e percebemos que a ponte não estava lá. Nós voamos uns 20 metros e caímos de uma altura de 10. Surpreendentemente, Goldie e Max aterrissaram num pequeno pedaço de ponte que havia desabado. O casal ficou preso dentro da picape destruída. Nós ficamos a 2,5 metros da água e o carro parou como se ele tivesse mesmo que parar ali. Eu nem percebi que tinha machucado as costas. Eu não sabia que ela tinha quebrado a costela. Nós tentamos sair e mesmo com as costas quebradas, eu coloquei o pé na porta e chutei até abrir.
Eu e ela nos arrastamos para fora do carro e corremos para a beirada da ponte porque sabíamos que alguém acabaria caindo em cima de nós. Só não sabíamos quando. Todos perceberam rapidamente que o pior estava apenas começando. Sem saber do desastre, os motoristas continuavam pegando a ponte. E nessa hora, a cada 10, 15 segundos, aparecia um veículo caindo da ponte a 110, 120 quilômetros por hora, por aí. Eles caíam muito rápido. Era surpreendente a velocidade com que os carros batiam na água, caindo daquela altura. Eu sempre achei que um carro flutuaria durante alguns segundos antes de afundar, mas o impacto arrancava as janelas dos carros que afundavam na hora. Nós ficamos ali vendo aquilo tudo acontecendo. Tinha cavalos quarto de milha, vaqueiros, caminhoneiros, todos eles afundando na água. A Goldie não parava de chorar, ela rezava e repetia: ninguém pode parar com isso, ninguém pode parar com isso. Foi horrível ficar parada ali, sem poder fazer nada para ajudar as pessoas que estavam caindo dentro d'água. E eu sabia que elas estavam morrendo. O barulho parecia o de metal arranhando o cimento. E ainda passei muito tempo ouvindo esse mesmo som à noite, quando tentava dormir e esquecer aquilo tudo. O arco da ponte escondia a queda fatal em direção ao rio, e os motoristas não paravam de chegar. Eu não conseguia enxergar nada. Quando cheguei na ponte, ela não estava lá. Olhei para baixo e vi que estava indo diretamente para a coluna de concreto. Quando eu percebi, já estava dentro da água. Os carros continuavam caindo da ponte, e de dentro do barco, Kirk pedia ajuda desesperado. Eu peguei o celular naquele momento e liguei para a emergência. Pode falar, senhor. Qual é o problema? Eu estou dentro de um barco. Eu estava pescando e uma barcaça atingiu a ponte 144 ou a 140, não sei. Os carros e os caminhões estão caindo dentro d'água. Para! 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 Do rio, os pescadores tentavam avisar os motoristas do desastre. Eu posso dizer que foi a única vez na vida em que eu me senti realmente impotente. Eu não podia fazer nada, nós estávamos em pé no barco, pulando e gritando o mais alto possível, mas os carros estavam uns 20, 30 metros acima de nós e não podíamos detê-los. O caminhoneiro Jim Billio chegou a ver os pescadores. Eu olhei para baixo e vi os pescadores. Os dois acenavam para mim e eu acenei de volta. Quando cheguei ao topo, a estrada desapareceu de repente. Foi a sensação mais estranha de toda a minha vida. O caminhão mergulhou com tudo, com os 2 reboques que eu vinha trazendo. Parecia que eu havia caído uma distância de uns 2 quilômetros. 1 milhão de coisas passam pela sua cabeça. E eu achei que ia morrer, porque não havia como sobreviver àquilo. Naquele momento, Elton lembrou de um sinalizador que havia comprado vários anos antes. Eu tinha um sinalizador. Nunca havia usado. E os foguetes já estavam todos vencidos. Aí então eu pude observar que um outro caminhão vinha se aproximando da ponte e então eu gritei: rápido, está vindo mais um caminhão. Ele disparou o sinalizador. O foguete subiu e para nós pareceu que ele havia atingido o para-brisa do carro. Então ele conseguiu brecar e deve ter parado aproximadamente a uns 3 metros da beirada. O caminhão ficou atravessado, bloqueando o restante do tráfego na direção leste-oeste. Mas já havia 11 carros e caminhões na água, inclusive o de Jim Billio. A água começou a encher rapidamente a cabine, que já estava bem amassada. Eu me ergui o máximo possível e só havia um tanto assim de ar lá dentro da cabine. Eu me ergui, coloquei a boca no teto e enchi os pulmões de ar.
quase desisti. Eu só pensava, respire fundo e deixe a água entrar, porque você não vai conseguir. Os minutos seguintes fariam toda a diferença entre a vida e a morte em Weber's Falls. Pouco depois do desabamento da ponte I-40, Bruce Taylor, engenheiro-chefe do Departamento de Transportes de Oklahoma, chegou ao local. Quando cheguei à margem do rio, eu fiquei impressionado com tamanha destruição. Havia vigas de 2 metros de altura, retorcidas, feito rosquinhas. A ponte da I-40 havia sido construída com toneladas de metal e concreto, mas foi derrubada por uma barcaça que estava a 8 km por hora. Como isso aconteceu? O registro de GPS da trajetória do barco mostra que ele desviou-se 60 metros do canal de navegação. As pessoas se referem ao acidente como um desmoronamento, mas não foi isso que aconteceu. A ponte foi derrubada. Podemos achar que 8, 10 km por hora não é uma velocidade suficiente para causar estragos, mas o problema é que essas barcaças pesam dezenas de toneladas e um objeto com esse peso e tamanho a 8, 10 km por hora gera uma força tremenda. Na verdade, foi como se 16 carros a 100 km por hora atingissem a ponte simultaneamente. A ponte da I-40 tinha 2 pilastras de proteção, mas elas estavam do lado errado, contra a corrente, onde, segundo os engenheiros, a probabilidade de um acidente seria maior. Porém, a barcaça atingiu a ponte pelo outro lado. Não há nenhuma lei federal que exija a proteção necessária ao redor dos suportes e pilares das pontes. Basicamente, estamos contando com o elemento humano. No comando de um grande barco ou barcaça tem de haver um piloto ou capitão instruído, alerta e experiente. E ele tem de ser hábil para não bater no pilar da ponte, senão não haverá ponte que resista. O pior foi que as partes da ponte que caíram estavam logo depois do arco. E por isso, os motoristas que iam no sentido leste-oeste só conseguiam ver o desabamento tarde demais. Os carros não diminuíam a velocidade, você percebia que eles vinham em velocidade e nenhum deles tentou parar. Ninguém enxergava o que tinha acontecido até cair. Após ser arremessado da ponte dentro da sua carreta, Jim Billio ficou desorientado e estava se afogando no escuro rio Arkansas. Eu não aguentava mais. E de repente vi uma luz lá em cima que de alguma maneira me devolveu a esperança. Então me impulsionei em direção à luz e cheguei à superfície. Quando emergi, me vi diante da barcaça. Perto dali, Rodney Tidwell estava preso dentro do caminhão. A água estava entrando, mas eu dei um jeito e consegui sair. E chegar à superfície tentando agarrar qualquer coisa que me ajudasse a flutuar. Rodney Tidwell foi a primeira pessoa que nós conseguimos alcançar. Nós o ouvimos gritar, ele gritou, "Ei!" para nós. Seu rosto estava bem visível em meio às caixas e o entulho. Nós jogamos um salva-vidas e conseguimos puxá-lo para o barco. Foi quando nós vimos James Billio, mas não conseguimos chegar até ele. A correnteza prendia o barco numa estaca da ponte. Eu tentei gritar, acho que cheguei a pedir socorro e eles disseram que chegariam o mais rápido possível. Mas o problema é que eu não tinha mais tempo, porque eu não aguentava mais. Naquele momento, os pescadores Norman Barton e Randy Graham também estavam tentando resgatar sobreviventes. Norman jogou uma corda com um tubo. Eu segurei aquilo com todas as minhas forças e eles me puxaram até o barco e me colocaram para cima. E até hoje eu não sei como consegui sobreviver. Enquanto isso, Max e Goldie estavam presos num pedaço de ponte que desabara. Eu sentia muita dor.
Meu pai era um vaqueiro e um dia me disse: filho, nunca chore na frente de outra pessoa. Eu obedeci. Só que naquela manhã eu chorei muito. Porque doía demais. Infelizmente, aquela manhã traria ainda mais sofrimento. 11 veículos haviam caído da ponte, inclusive o de Misty e Jim Johnson e sua filha Shay, de 3 anos de idade. 1 hora após o desabamento da ponte de Webbers Falls, mergulhadores procuravam mais sobreviventes no local. A visibilidade é muito restrita. 30 centímetros abaixo da superfície, a visibilidade é de apenas uns 30 centímetros no máximo. Apesar dos esforços, apenas 3 sobreviventes foram retirados do rio Arkansas. 2 deles foram os caminhoneiros Jim Billio e Rodney Tidwell. As equipes de resgate recolheram 13 corpos da água. Foi o 3º pior desmoronamento de ponte na história dos Estados Unidos. Você acha que havia chance de alguém sair dali com vida? Não muito. Meu nome é Rodney Tidwell. E eu estava dirigindo um caminhão na direção oeste da I-40. A última coisa de que eu me lembro é de ter caído da ponte. Todo o resto ainda está meio confuso e eu só me recordo de algumas partes. Eu não sei para onde foi meu caminhão depois que eu saí da água. Eu não gostaria de saber que ele caiu em cima de um carro, nem nada disso. Eu não quero saber. Eu nunca perguntei a ninguém. Porque seria muito difícil viver com isso. Alô, Central? Goldie e Max Alley foram finalmente resgatados por moradores. Todos os sobreviventes estavam gravemente feridos. James Billio tinha vários ossos quebrados. Eu não pude voltar a trabalhar e nem conseguiria. Eu não teria coragem de subir num caminhão novamente. Eu não consegui mais entrar num caminhão depois daquilo. A última vítima, Shay Johnson, de 3 anos de idade, foi encontrada após dias de busca. Eu revejo tudo o que aconteceu 1 milhão de vezes na minha cabeça e ainda hoje eu penso no que poderíamos ter feito de diferente. Se é que havia alguma coisa para se fazer. Eu sei do fundo do meu coração que nós fizemos o possível, mas você sempre acha que poderia ter feito muito mais. O mais doloroso foi ter encontrado aquela menininha. Porque quando você tem filhos, e eu tenho 2 filhos, então foi o que mais me doeu. O que mais me incomoda de verdade e também o que mais dói é a menininha. Um velho como eu sobrevive e uma criança não. Eu penso nisso todo o tempo. A investigação feita pelas autoridades apurou que o piloto perdeu a consciência pouco antes da colisão que levou ao desabamento da ponte. Eu não posso culpar o piloto. Nem um pouco. Aparentemente, ele desmaiou por um problema de saúde ou de exaustão. E eu sei que o que ele está passando é bem pior do que eu passei. Eu detestaria estar no seu lugar. Eu sinto muito por ele. Após a tragédia, fica a pergunta: o que poderia ter sido feito para impedir o desabamento? Todos os pilares da ponte poderiam ter sido protegidos por pilastras, mas isso custaria muito dinheiro, uma soma que a maioria dos estados não está disposta a gastar. Mesmo assim, nos Estados Unidos, barcaças batem em pontes cerca de 5 vezes por semana. Há pessoas muito mais inteligentes do que eu e que sabem mais sobre pontes e construção. Eu acho que há várias coisas que poderiam ter impedido aquele acidente. Claro, foi um acidente, mas que não deveria ter acontecido e que poderia ter sido evitado. Se um pouquinho mais de dinheiro
fosse gasto com a segurança, eu acho que muitas vidas poderiam ser salvas. Sabe, eu fico impressionado com as coisas em que gastamos o dinheiro neste país. E na hora de construir uma ponte, uma barreira, não são capazes de fazer a coisa direito. É preciso haver algum tipo de sistema de alarme nas rodovias e pontes que levante um tipo de barreira quando uma ponte desaba. Um sistema desse tipo foi desenvolvido recentemente como resultado de um acidente semelhante que derrubou o elevado Queen Isabella, no Texas, matando 8 motoristas. A tragédia inspirou o engenheiro James Mercer a desenvolver um sistema de alerta. O sistema funciona como um alarme anti-roubo. Nós colocamos um cabo de fibra ótica dentro do conduto que passa por baixo da ponte, de uma ponta a outra, ou seja, 4 quilômetros. Se essas fibras se romperem por algum motivo, o sinal é interrompido e o alarme é acionado. Nós também temos um sistema que acende luzes sinalizadoras. O que esse sistema faz é impedir que alguém que esteja longe o suficiente, que tenha tempo para parar, possa sair da ponte. Ele avisa a pessoa. Em São Francisco, a reconstrução da Bay Bridge está avançando lentamente. A obra deve ser entregue em 2013. Os engenheiros esperam que a nova ponte consiga suportar terremotos 3 vezes mais fortes que o de Loma Prieta. Esta é uma época animadora porque podemos estar aqui para ver o início de uma era de projetos de pontes que, sim, vão se mover com impactos e, sim, vão se dobrar. É como um carro, sabe, numa batida. Não espere que o paralama não amasse nem que a porta continue fechando direito. Mas nós podemos dirigir e voltar para casa depois do evento. Mas 17 anos depois, os sobreviventes do desastre da Ponte da Baía de São Francisco ainda lutam para superar os eventos daquele dia. Eu parei um dia desses no mirante da ponte Golden Gate para ver a cidade e olhar novamente para a Bay Bridge. E a sensação de que eu havia estado ali ainda era muito surreal. E eu disse que passaria por ali novamente. Você tem a sensação de quando é você quem dirige, tem mais controle. A verdade é que nenhum de nós tem o controle de tudo. Essa é uma das grandes lições que podemos aprender. Aceitar a falta de controle e fazer o melhor possível. Eu acho que as pontes e viadutos estão em situação terrível. Nós acreditamos nas pessoas, nos políticos, em todos. Acreditamos que farão a coisa certa. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. A Via Expressa Cypress, responsável por tantas mortes, foi finalmente derrubada. Mas e todas as outras pontes antigas, por onde os carros ainda passam todos os dias? Vidas foram perdidas e outras pessoas ainda morrerão, porque muitas dessas pontes têm décadas em termos de padrões de segurança. A maior parte delas não será restaurada, nem melhorada num futuro próximo. As pessoas continuarão sofrendo ferimentos em batidas nas pistas das pontes e o trágico é que quando se é um defensor de segurança como eu, você consegue prever o futuro e sabe que as pessoas morrerão porque os projetos de segurança das pontes são inadequados. E isso é muito triste. Embora centenas de milhares de pontes nos Estados Unidos sejam seguras, ainda há 162.869 pontes atualmente classificadas como deficientes. E até que elas sejam consertadas ou substituídas, as pessoas continuarão em perigo. Versão brasileira, DPN Santos.
Este mês, no Discovery Science. O grande visionário, professor Michio Kaku, está fascinado pelo futuro e fará o impossível possível, investigando as ideias incríveis do mundo da ficção científica e explicando como podem se converter em feitos científicos. Não perca a Física do Impossível. Novos episódios, quintas, no Discovery Science, só para fãs. Este mês, no Discovery Science, todos já vimos o maior passo da humanidade. Mas ninguém viu quem tornou esses passos possíveis. Descubra como estas grandes mentes tornaram um sonho realidade e conquistaram a Lua. Veículos Lunares. Novos episódios, sextas, no Discovery Science, só para fãs. Este mês, no Discovery Science, em uma descarga de adrenalina, seus sentidos se aguçam e você fica imune à dor. Decifre o corpo humano por uma semana em Corpo Humano, testando os limites. Aprenda como o nosso cérebro conduz energia em Por Dentro do Assunto. E combata as forças microscópicas que nos formam em Fronteiras da Ciência. Veja tudo o que nos faz saborear e sentir prazer no especial História do Corpo. E não perca a estreia de A Estatística do Corpo, onde o milagre da vida é revelado. Este é o nosso corpo. Explore em Semana da Ciência do Corpo Humano, de 18 a 22 de julho, no Discovery Science, só para fãs. É a força mais poderosa em nossas vidas. Eu acredito que seja tão poderosa que não só pode dar forma e guiar as ações de uma pessoa, mas pode dar forma e guiar as ações de uma nação. É o prazer. E ele tem o poder de enriquecer nossas vidas ou destruí-las. Foi devastador para os meus filhos, foi devastador para o meu marido. E no fim estava me destruindo, eu estava me matando. A busca pela compreensão deste poder está expandindo as fronteiras da ciência. Os